Pode sentar, queridos, por favor. Se puder acender as luzes, é possível? Porque senão eu não vejo vocês. E é bom ver vocês e saber a reação que cada um está tendo, porque aqui dá para ver quem está dormindo também. A última vez que estivemos aqui, vocês ainda estavam no templo antigo. Eu não sei quantos estavam lá aquela noite. Alguns, amém. Quantos não estavam lá? Os que não levantam a mão para nada estavam aonde? Quero saudar meu filho espiritual, apóstolo Samuel, minha filha Neila. Uma alegria de ver vocês. Já que não deu para ir até lá, a gente se encontrou aqui. Glória a Deus por isso. Aos nossos filhos também, porque não tem netos, são filhos dos filhos. E a alegria de saber que tem a unção apostólica sobre eles. Eberson, Raíssa. E todos que estão aqui estão embaixo da mesma unção. Deixa eu repetir, a unção não está só quem está na frente, a unção está sobre todos que fazem parte. Porque esta é uma igreja apostólica e profética. E isso é algo que você tem que receber todas as vezes. Eu lembro que Eberson, posso falar um pouquinho de você? Eberson me chamava a atenção por duas coisas quando ele tinha 13 anos. Eu vim diversas vezes em Anastácio, aqui da UANA, e duas coisas me chamavam a atenção. A primeira, que ele me enchia de perguntas. Ele queria saber tudo. E segundo, que ele sempre tinha uma piada para contar. E eu acho que não mudou nada. Continua o mesmo. Pelo menos as piadas, né? Continuam o mesmo. Mas eu comi uma picanha hoje, vocês não têm ideia. Não comi nem a parte das entradas. Foi só carne hoje. Porque à noite a gente tinha que entrar no espírito. Eu falei, deixa eu entrar na carne de dia, porque à noite não pode entrar na carne. Aleluia. E Deus é bom. Eu estou pensando aqui comigo e olhando para vocês e já vendo 2 ônibus lotados indo para São Paulo ano que vem. Pro Imersão São Paulo. Olha só. Quem sabe vão fazendo já um pezinho de meia, guardando as moedinhas. E vão de ônibus até lá, aleluia. E apóstolo Samuel vai dirigindo a caravana, em nome de Jesus. Mas céus abertos é algo muito sério, porque não é uma conferência, não é um congresso. Na verdade, nós estamos aqui para fazer atos proféticos, para que os céus de Campo Grande, os céus de todo o estado, os céus da igreja, os céus da família sejam abertos. E quando os céus são abertos, a glória de Deus desce, aleluia. A glória de Deus tem tudo que nós precisamos. Repete comigo, a glória de Deus tem salvação, tem libertação, tem cura, tem prosperidade, tem vida nova. Eu declaro que isso vai acontecer com você e a sua família, em nome de Jesus. E outra coisa muito importante, que nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos. Eu completei 79 anos, logo vou fazer 80, mas eu tenho a idade de 40. E hoje eu vou liberar um som de rejuvenescimento aqui. E também eu tenho uma unção de desencalhe para quem não casou ainda. E hoje vai liberar tudo nesse lugar, porque é céus abertos. Céus abertos. E nesses anos todos, olha que nós já passamos por tanta coisa nesse Brasil. Nós já passamos por... o governo que está aqui hoje, já há muitos anos já passamos. Já passamos por revolução, já passamos por governo militar, já passamos por Jânio Quadros, que vocês nem sabem quem é, já passamos por Jango Goulart, mas nunca passamos o que estamos passando agora. Nunca.
E algo muito sério me vem no coração. Porque quando a gente olha a situação atual, a gente não consegue ver o que Deus vai fazer. Mas é nesse momento que eu tenho certeza absoluta, pela palavra de Deus, que todas as vezes que Israel entrou numa crise forte, ou por falta de alimento, ou porque estava preso a outros países, ou porque não tinha para onde ir, Deus operava através dos profetas milagres. E eu creio que chegou o tempo dos milagres no Brasil. Eu tenho certeza disso. E eu estou vendo avivamento acontecendo não só no Brasil. Não sei quantos estão acompanhando. Eu viajo a Londres há muitos anos. Minha filha morou lá. E a gente via aquela decadência terrível em Londres. As igrejas sendo fechadas, se tornando pubs. Muitas igrejas se tornando locais para muçulmanos e assim por diante. E aquela tristeza. A gente ia ministrar nas igrejas, era 20, 30 pessoas e a maioria de idade. Mas agora eu vejo na internet milhares de jovens nas ruas de Londres, falando Jesus, aceitando Jesus na rua, batizando pessoas na rua, da França, na Holanda. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: vai chegar aqui. Quero ler um texto da palavra. Em Gênesis capítulo 28, do verso 10 até o verso 19. Deus vai abrir os céus na tua casa, irmão. Não, eu vou repetir. Deus vai abrir os céus na tua casa. Porque o avivamento não virá pela igreja. O avivamento virá pelas famílias. Famílias serão avivadas, e famílias avivadas serão restauradas, e famílias restauradas trarão uma igreja restaurada. Não vai começar pela igreja, mas vai começar pelas famílias. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: você é candidato, a tua família é candidata. Aleluia. Eu vou dizer, não estou conseguindo pregar, deixa para lá, depois eu prego. Mas eu quero dizer algo aqui para você. Deus não precisa de duas pessoas numa casa para salvar a família. Deus precisa de uma. Deus precisa só de uma pessoa justa. O mundo de Gênesis capítulo 6 estava pior que hoje. O Gênesis 6, se você ler na Bíblia, você vai ver que o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tão ruim que estava a terra. E quando Deus resolveu acabar com tudo, Deus encontrou um homem justo. Escute bem, Deus não fala nada da mulher dele, não fala nada que os filhos eram justos, não fala que as noras eram justos, fala, ele era justo. E porque ele era justo, toda a família foi salva. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: se você é uma pessoa justa. Não, fala bem claro: se você é uma pessoa justa, não preciso nem profetizar, toda a tua família vai ser salva. Eu ouso dizer que tem gente aqui que esse ano vai ver família salva aqui no altar. Antes de terminar esse ano, a tua família vai estar aqui no altar. Oh, aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 28, verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Eu vou continuar, mas eu preciso falar algo para você. Põe a mão no nome dessa pessoa querida que está do teu lado. Assim, para de reclamar do teu travesseiro, irmão. Naquela época eles não tinham travesseiro, a pedra era travesseiro. Santo de Israel, com uma pedra embaixo a gente até sonha. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu.
E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó na terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E tremendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aleluia, aleluia. Aqui me chama algumas atenções aqui. A primeira, que Deus usa quem não é para que seja, ou Deus usa os que não são para que sejam. E eu posso garantir para você, por essa experiência de Jacó, que Deus vai usar o piorzinho da tua família para ser aquele que Deus vai levantar para fazer algo poderoso. Eu vou repetir: Deus vai pegar o piorzinho da tua família, aquele que você pensa que não dá nada, aquele que você acha que não tem jeito, é esse que Deus vai usar, porque a glória será dele, a glória será do Senhor. Aleluia. E por que eu digo isso? Porque aqui eu tenho uma geração, 3 gerações. Eu tenho Abraão, eu tenho Isaque, o segundo, e tenho Jacó, o terceiro. Mas a promessa de Deus foi feita para Abraão, o primeiro. Mas apesar de Abraão ter feito tudo certo, não veio para ele a promessa, não aconteceu com ele. A nação que Deus prometeu não aconteceu com Abraão. Veio Isaque, fez tudo certinho, igual o pai, segunda geração, também não aconteceu com ele. Aí veio Jacó, meu Deus. O Jacó enganava, se tivesse espelho, ele enganava até ele. Mas ele era um enganador, enganou o irmão, enganou o pai. Ele era enganador. E agora Deus faz ele ter um encontro. Abraão não viu os céus abertos, Isaque não viu os céus abertos, mas Jacó viu os céus abertos. Jacó viu os anjos de Deus descendo e subindo. E aqui eu tenho uma certeza absoluta que há uma interação grande entre céu e terra, mesmo que não esteja vendo, mas está algo ligado no céu, está ligado na terra. Por quê? Por quê? Porque tem mais de 3 pessoas reunidas em nome dele, e ele disse que quando tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. E se ele está presente, ele é um homem que morreu, ressuscitou, está no céu, abriu o caminho para que eu e você cheguemos lá. Então tem uma escada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aqui claramente eu vejo que o céu é a habitação de Deus, mas a interação na terra é buscando pessoas que façam essa interação. E são pessoas que muitas vezes não dão nada, que as pessoas não vão dar nada para ele. Esses que Deus vai usar para fazer a interação do céu na terra. Se eu fosse você, eu começava a levantar as mãos e começava a glorificar o Senhor, e começava a profetizar. Profetiza sobre a tua casa, abre o céu já e vai profetizando. Profetiza que a tua família vai ser salva. Pensa no nome daquele piorzinho da tua casa e já começa a profetizar. Usa o meu Jacó, usa o meu Jacó, Senhor. Aleluia. E quando o céu se abre, aleluia, Deus promete algumas coisas. E a promessa de Deus é verdadeira, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, quando fala, vai acontecer. Querido, pode acontecer o que você quiser. Pode ter PT, pode ter
governo comunista, pode ter o que você quiser, mas quando Deus promete, vai acontecer, porque nada pode impedir o que Deus faz. Primeira promessa de Deus que Ele fez para Jacó, está fazendo para você nessa noite: eis que estou contigo. Sabe o que eu lembro? A gente só consegue entender isso quando vê filmes de Moisés. Filmes que retratam a vida de Moisés dirigindo não 100 pessoas ou 200, mas estava dirigindo mais de 1 milhão de pessoas. Entre homens, velhos, crianças, o gado, tirando de um lugar, entrando no deserto para levar para outro lugar. Eu fico imaginando ele dirigindo aquilo. Eu fico imaginando ele na liderança. Hoje muito pastor reclama. Não os que estão aqui. Mas tem muito pastor que reclama hoje. Ai, minha igreja está crescendo. Ai, quanto trabalho. Moisés tinha mais de 1 milhão. E não tinha mais ninguém com ele. Nem diretoria ele tinha. Graças a Deus. Porque diretoria na igreja só atrapalha. Ixi. Diretoria fecha o céu, não abre. Eu fico imaginando Moisés precisando atravessar o Mar Vermelho com a diretoria. Ele ia chamar o secretário, nós temos que fazer uma ata primeiro, reúne todo mundo. Vamos fazer uma assembleia aqui para ver se todo mundo concorda que vamos atravessar. Aí chamou o tesoureiro e falou: não tem dinheiro. Moisés estaria parado até hoje lá, mas quando Deus chama alguém, esse vai para frente, ninguém pode parar. Não há diretoria que pare o homem de Deus. Uma pessoa que Deus chamou, ungiu com o Espírito Santo, ele vai, abre o mar. E esse Moisés chegou num momento difícil no deserto. E o momento mais difícil foi quando Deus se irou com tanto problema que aquele povo teve. Não foi Moisés que se irou, foi Deus que se irou. Mas Moisés amava o povo. E o Moisés amou tanto o povo que disse para Deus: eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, mas Moisés teve. Ele chegou diante de Deus e falou assim: se o Senhor vai acabar com esse povo, tira o meu nome do livro da vida. Esse era Moisés. E disse mais: se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Então Deus disse: eu irei contigo, e a minha presença estará contigo. E ele precisava de um teste. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: eu acho que você está precisando passar por um teste. Ele chegou na ousadia no Monte Sinai e disse: mostra-me tua glória. Pensa na ousadia de chegar diante de Deus e falar: mostra-me a tua glória. Mas como ele tinha feito um desafio, e Deus viu que o desafio era verdadeiro, ele disse: tudo bem, mas eu não vou mostrar toda a minha glória. Eu vou colocar você num buraco aqui da rocha, de costas. Vou passar sobre você de costas, você não vai me ver. E assim aconteceu. Ele mostrou um pedacinho da glória que se chama bondade. E eu vou dizer mais: quando ele trouxe esse pedacinho da glória, bondade, o rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto dele. Imagine, só um pedacinho. Naquela época ninguém podia ver a glória de Deus, porque morreria. A glória de Deus é poderosa, irmãos. A glória de Deus, ela é física. Vou repetir: a glória de Deus é física. Pastor, você tem prova bíblica? Tenho. Quando Salomão ergueu o templo, o primeiro templo poderoso, e quando Salomão fez o sacrifício no altar, a glória de Deus entrou no templo. E a glória de Deus entrou no templo e os sacerdotes não podiam entrar, porque pela física, 2 corpos físicos não podem estar no mesmo lugar. E se a glória de Deus estava lá, ninguém podia entrar. Imagina o poder da glória de Deus.
Você acha que tem alguma coisa nesse mundo que pode impedir o poder da glória de Deus? Mas tem um grande milagre. As pessoas me perguntam: pastor, qual é o maior milagre que você entende de Jesus? Ressuscitou morto? Não, não é maior milagre não. Curou paralítico? Não, não é maior milagre não. Curou cego? Não, não é maior milagre não. Qual é o maior milagre? O maior milagre é Deus pegar eu e você, que somos feitos de barro, e colocar dentro de nós a glória de Deus, e a gente não morre. Põe a mão no ombro dessa pessoa querida e diz assim: apesar da tua cara, a glória de Deus está dentro de você. Aleluia. A glória de Deus hoje é Jesus. A glória de Deus é Jesus. Há duas coisas em Jesus na nossa vida que faz parte da nossa vida, e eu quero trazer essa revelação para você. Primeiro, a glória de Deus já está dentro de nós. A segunda, quando Deus olha para mim e vê o meu pecado, e no passado Ele destruía quem pecava, mas quando Ele olha para mim e vê Jesus, Ele vê a misericórdia. Põe a mão no teu irmão e fala assim: agora você descobriu que você aceitou Jesus, a glória de Deus entrou dentro de você, você não foi destruído, e de vez em quando pisa na bola, faz coisa errada, e não vem castigo, porque Jesus olha, Deus vê Jesus, e a misericórdia dele entra, e você continua vivo. Quantos estão aqui comigo? Hebreus capítulo 4, o verso 14. Essa é uma noite profética. Não é um congresso, não é um seminário, é um ato profético. Porque Deus está abrindo os céus, não só de Campo Grande, mas de todo o estado do Mato Grosso do Sul. E mais ainda, se Ele abre os céus do Mato Grosso, Ele está em primeiro lugar perguntando: onde estão os meus filhos que vão segurar a escada para que os anjos subam e desçam, subam e desçam. Então Ele precisa de pessoas firmes, porque segurar a escada tem que segurar com firmeza. Precisa de pessoas que não voltam atrás, precisa de pessoas que não deixam a escada cair, precisa de pessoas que estão sempre prontas para segurar a escada. E quando você segura a escada, os anjos descem e sobem, e quando os anjos descem, traz a glória de Deus. Quando sobe, leva as tuas orações. Quando desce, traz a glória de Deus. E quando sobe, traz as suas orações para Deus. Hebreus capítulo 4, eu estou animado. 40 anos de idade, a gente fica animado, irmão. Verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote. Tem isso aí mesmo? Hebreus 4, 14. Não vai sair aqui? Ah, saiu. Aleluia. Está ficando chique essa igreja. Que nunca saia a humildade. Vocês podem ser grande, pode dobrar, pode triplicar, pode comprar isso aqui, pode ir para todo lugar, mas nunca deixa a humildade, nunca deixa a soberba, orgulho subir no coração. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus, nós estamos nessa ocasião. Eu não sei você, mas
eu não sei se é por causa da idade que a gente tem, passando por tanta coisa, mas eu fico olhando a situação de todas as coisas da igreja, do mundo, da sociedade, e fico pensando assim: não tem solução, só a única solução tem que descer do céu. Então tem que ter alguém na terra para abrir os céus para a glória de Deus descer. É tremendo. E sabe como é que você vai fazer isso? Quantos querem saber? Então eu vou contar uma visão que eu tive. Uma cidade que estava totalmente debaixo de opressão, uma cidade que estava assim terrivelmente debaixo de opressão, e em cima da cidade havia uma nuvem escura. Mas quando eu olhei de perto, essa nuvem eram demônios em forma de morcego, e fechava toda a cidade. E por causa daquela escuridão, a cidade estava debaixo de depressão, ansiedade, tudo que você pode imaginar de ruim. Mas de repente, de baixo, saiu de uma casa uma luz. Essa luz subiu, fez um buraco no meio da nuvem. Daqui a pouco de outra casa subiu outra luz, furou a coisa. E porque aqueles buracos que começaram, a glória de Deus desceu e explodiu a nuvem toda, e a glória desceu sobre a cidade. O que é isso? É quando você para na sua casa para adorar o Senhor. Quando você começa a adorar o Senhor na sua casa, a luz sobe, explode a nuvem que está lá impedindo a glória de Deus descer. Meu Deus do céu. Põe a mão no ombro do irmão e diga assim: até agora, tudo que o pastor falou é por sua causa. Quantos aqui já fizeram a oração do Pai Nosso? Não, só os que fizeram. Quantos não fizeram? Os que não levantaram a mão é porque não sabem nem o que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Essa é a maior oração que existe. Não tem oração mais forte do que essa, porque é essa que Jesus ensinou. E na oração que Jesus ensinou, Ele está dizendo: clame para que venha um reino. Para o reino descer, tem que estar aberto os céus. E o céu se abre quando tem alguém adorando o Senhor aqui embaixo. E a adoração não é só na igreja, porque aqui na igreja é fácil. Eu vou repetir. Na igreja é fácil ser crente, irmão. Eu não sei se você reparou, quando você chega na igreja, todo mundo te cumprimenta, paz do Senhor, irmão. Te dá um abraço, todo mundo é crente na igreja. E aí vem um louvor poderoso como esse. Como é fácil adorar o Senhor na igreja, mas é na casa, no meio da praga, na dificuldade, no meio da doença, no meio da falta de dinheiro. É lá que você vai adorar o Senhor, porque é lá que vai estourar a nuvem do diabo, dos demônios, e a glória de Deus vai descer sobre a tua casa. Aleluia, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: você está entendendo esse pastor aí? Marcos capítulo 9, do verso 2 em diante. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou a sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, que bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor,
a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Jesus estava dando uma lição em 3 judeus. Nós sabemos que por adoção, mas é uma questão espiritual, nós somos judeus por adoção, mas a gente não tem cabeça de judeu, a nossa cabeça é de brasileiro. Pega a tua mãozinha assim, faz assim, põe aqui, não é nova era não, dobra assim, fala, ô cabecinha de brasileiro tem que mudar, muda. Qual é a cabecinha do judeu? Deixa eu colocar para você Pedro, Tiago e João. Judeus, todo judeu ama Moisés, porque Moisés foi o libertador do povo, foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Moisés que pagou o preço para levar para até perto da terra prometida. Então Moisés é o grande libertador, assim como Jesus. Elias é o profeta poderoso de Israel que mudou uma nação que tinha um rei mau, Acabe, uma rainha, Jezabel, que destruiu a estrutura de Israel, mas Deus levantou um profeta, Elias. Então Elias e Moisés são poderosos para os judeus. Então imagina Pedro, Tiago, João como judeu que conhece Moisés e Elias, e agora estão com Jesus pessoalmente, andando com Jesus para todo lado, e Jesus ressuscitando morto, Jesus multiplicando pães, Jesus fazendo milagre, e os 3, Pedro, Tiago e João, Jesus. E agora Jesus leva eles no monte. E quando chega lá no monte, o que Pedro vê? Moisés, Elias e Jesus. Tudo que os judeus queriam. Moisés, Elias e Jesus. Mas veio uma nuvem. A nuvem desceu, encobriu eles, e quando a nuvem subiu, não tinha mais Moisés e nem Elias, e uma voz do céu disse: agora é com ele, é ele que vocês têm que ouvir, não mais a lei, não mais os profetas, agora é o Filho, é ele que vocês têm que ouvir, Jesus, 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 aleluia. Quem é esse Jesus? Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Dá para colocar embaixo também já o 14? Não. Se não der, não tem problema. Eu queria que você lesse comigo, porque à medida que você lê esse texto, ela vai entrar no teu espírito. E se ela entrar no teu espírito, você vai entender quem é Jesus de verdade. Não Moisés, não Elias, não a lei, não os profetas, mas o Filho de Deus. Então leia comigo, vamos começar junto. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E 19. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. E é ele que habita em você. E você não é destruído. Pelo contrário, o Espírito Santo te convence. E o Espírito Santo te traz a revelação de quem é Jesus. Aleluia. Segunda coisa que Deus prometeu a Jacó: eu te guardarei. Eu vou repetir: eu te guardarei. Quer uma palavra melhor que essa?
Ele não está dizendo, olha, eu vou colocar guardas ao teu lado. Não, eu te guardarei, eu mesmo te guardarei. E sabe como é que ele pode guardar? Porque o Salmo 91, verso 11 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Sabe de uma coisa, eu tenho certeza absoluta que quando a gente chegar no céu e Deus passar todo o filme da nossa vida, nós vamos ver quantas vezes os anjos de Deus nos guardaram, que a gente nem percebeu que a gente ia ser destruído, ia ter um acidente, ia ter uma morte, ia ter um sequestro, ia ter um assalto, e nada aconteceu, porque os anjos de Deus foram antes e se anteciparam. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos aqui já tiveram experiência com anjo? Não, levanta a mão. Não é pecado não, irmão. Os anjos de Deus são reais, irmão. Nós temos visto mais a Cleide que vê que essa é uma questão que Deus ainda não respondeu para mim. Desde que eu fui batizado com o Espírito Santo há mais de 40 anos atrás, eu e Cleide fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo pastor, e Deus deu dons para ela, e ela vê as coisas, eu não vejo nada. E eu reclamei com Deus, Senhor, a Cleide vê tudo, eu não vejo nada, e Deus falou, com você eu trato diferente, você vai ter que ter fé para crer que você está vendo, mas não está vendo. Mas aconteceu algumas vezes, uma das vezes muito interessante, Deus dá nome para anjo, sabia? De acordo com o que Ele manda fazer, porque os anjos são espíritos ministradores. Nós estávamos passando, lá no começo do ministério, nós estávamos passando por um temporal em São Paulo, e eu fiquei no escritório, e a Cleide tinha ido buscar minhas filhas na escola, e tinha que passar pelo Minhocão. Já ouviram falar do Minhocão em São Paulo? Aquele viaduto grande que passa por cima. Então, lá é o Minhocão, aquilo treme igual geleia. E a temporal foi tão grande, veio raios, veio pedra, veio árvores caindo para todo lado, e eu falando, Senhor, minha filha, minhas filhinhas, Cleide, estão no meio do trânsito, estão debaixo dessa chuva, guarda eles, Senhor. E aí, passou uma meia hora, a Cleide chegou, e ela entrou, e falou assim, tudo bem? Eu falei, eu quero saber, e a chuva? Ele falou, que chuva? Falou, você não viu os raios, você não viu? Não, não vimos nada. O Senhor pôs no meu coração, eu mandei um anjo guarda-chuva. Aleluia. E tem mais, tem um anjo atrás de você agora. E ele tem nome. Quantos querem saber? Só os que querem saber. Anjo maçarico. Ele vai tocar fogo em você quando você pensar em desistir. O dia que você falar assim, não dá mais, ele toca fogo e você vai sair, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está atrás de você hoje, aleluia. Nós estávamos voltando de Belo Horizonte, nós fomos para Belo Horizonte, e Belo Horizonte fomos para a Vitória do Espírito Santo. E nós estávamos no avião da Gol. Eu viajo em avião desde 1968. A maioria de vocês não tinha nascido. Em 1968 eu peguei o primeiro voo. Na época da Varig eu tive a oportunidade de ter 2 pilotos que fizeram as 7 semanas de libertação. Então eles me avisavam. Eu tinha que avisar eles um mês antes das minhas viagens internacionais. E aí eles se colocavam no plano, eles dirigiam, era o comandante, e eu ia com eles na cabine. E era de São Paulo até Lisboa, até Miami, ministrando. Vocês não têm ideia. Então eu conheço um pouco de avião dos acontecidos. E a gente estava voltando, e quando chegou perto de Vitória, eu percebi que tinha alguma coisa errada no avião. Eu falei, bem, ele está dando umas voltas diferentes, porque não é por esse lado não. E o barulho não estava legal. E ela não fala nada. Depois passou um tempinho, ele deu 3 voltas, ele foi pelo beirando o mar, mas bem baixinho, beirando o mar, e virou. E o aeroporto de Vitória do Espírito Santo é pequeno, e ele é todo cercado por muro. E ele entrou, e eu tinha certeza que ia bater no muro, tinha certeza, ainda falei, vai bater no muro. Mas passou raspando e desceu uma brecada daquela. Aí a Cleide falou assim, agora eu vou contar o que eu vi. E eu não falei antes para você não ficar preocupado.
3 anjos, todos com o uniforme da Gol. 2 do lado de fora, com as asas abertas, segurando o avião, e um segurando a cabeça do piloto. Segurando o tempo todo, segurando com força. E de tal forma, parecia que ele saía até sangue das mãos dele, de tanta força que ele fez para segurar o avião. E Deus falou: são os meus anjos que guardam os meus filhos, não importa onde eles estejam. Aleluia. Põe a mão no teu irmão e fala assim: o Deus prometeu para você, porque Jesus habita em você, os anjos do Senhor estão ao teu redor. Aleluia, aleluia. Promessa de Deus: eu te guardarei. Meu Deus do céu. E finalmente, para terminarmos, vou ter que terminar mesmo. Aí eu falei, vou terminar, ninguém falou nada. Eu falei, então... O duro é quando você fala, vou terminar, o pessoal, aleluia, glória a Deus. Garantia pessoal de Deus. Deus falou para Jacó: você vai voltar para esse lugar, porque essa terra é sua. E ele disse, ele falou, pois o nome dele, eu estou garantindo a minha palavra. Porque quando Deus garante a palavra dele, ele jura por ele mesmo, porque não tem ninguém maior que ele. E quando ele jura por ele, a palavra vai acontecer. E a grande promessa de Deus é que o avivamento chegou na tua família, vai começar na tua casa, vai ser salvo aqueles que não foram salvos ainda. Aqueles que são os piorzinhos vão ser o que Deus mais vai usar. Chegou o tempo de abrir as janelas do céu e abrir o céu para a tua casa receber a glória de Deus. Fique em pé no seu lugar, meu Deus do céu. Há uma unção grande aqui nesse lugar, porque há pessoas aqui que estão recebendo. Quando pessoas recebem, a glória de Deus começa a descer. Oh, meu Deus do céu. Levante a tua mão, começa a glorificar o Senhor. Começa a glorificar o Senhor. Eu libero sobre a tua família, eu quero profetizar: a tua casa vai ser avivada. Aqueles que não são salvos serão salvos este ano ainda. Muitos aqui vão começar ministérios novos, vão começar unções novas, vão começar a ajudar essa igreja a trazer mais gente para esse lugar. Oh, aleluia. Pessoas que têm negócios aqui, escute o que eu vou falar. Deus está abrindo o céu sobre o teu negócio. Não tem crise no reino de Deus, não tem falta de negócio no reino de Deus. Deus está abrindo sobre os teus negócios, aleluia. Famílias que estão precisando de restauração, Deus está falando também, vai restaurar casamentos, vai restaurar relacionamento entre pais e filhos. Vai haver restauração, vai haver libertação. Tem pessoas aqui que estão lutando com pontos que não conseguem se libertar. Chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo de você saber como é fácil se libertar quando Deus opera na tua vida. Meu Deus do céu, aleluia. Levante a tua mão, glorifica o Senhor. Dê glória ao Senhor, dê glória ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Enquanto estava no louvor, Deus me deu um nome. Eu até perguntei para Ivone, para a pastora Ivone. E ela perguntou para a Raíssa, e ela falou: não, tem tanta gente nova, eu não sei. Mas eu não guardo nomes. Mas eu estava aqui em louvor e o Senhor falou assim: Gerson. Eu falei: Gerson, não conheço ninguém aqui, eles não lembram de ninguém. Eu falei: Senhor, eu posso liberar? Ele falou: deve. E o Senhor falou assim: é uma pessoa que está buscando saúde na sua casa, porque tem alguém doente lá. E Deus está dizendo: hoje vai descer a luz sobre a casa dele. Eu não sei se alguém conhece tal de Gerson, eu não estou preocupado. Pode estar online, pode estar online. Mas Deus falou tão claro comigo. E a palavra foi: Gerson, na minha casa dele, Deus está trazendo saúde para a família dele. Levante as suas mãos. Vamos louvar o Senhor enquanto isso. Vamos louvar o Senhor.